Shalom, queridos! Estamos no dia 25 de junho do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 6 de Tamuz do ano 5783 da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e o nosso propósito é juntos estudarmos a porção, a Parashá semanal da Torá e no final trazermos algumas aplicações práticas para as nossas vidas espirituais. Sempre lembrando que toda a exposição aqui no Compartilhando a Torá sempre será contextualizado, será aplicado para a vida espiritual de um não judeu, isto é, um Bnei Noach, aquele que decidiu seguir o monoteísmo, crença em um único Deus, com fundamentação judaica e orientação rabínica. Então, bora estudarmos mais uma Parashá. Muito bem, queridos. Essa semana nós estudamos a Parashá de Korach. E o nome da Parashá, na verdade, é o nome de um personagem, o Korach, o primo de Moshe. E praticamente toda a Parashá ela nos traz uma alusão da revolta, da rebeldia, da rebelião de Korach referente à liderança de Moshe. E nessa parte introdutória, quero trazer aqui alguns detalhes da Parashá. Essa Parashá ela contém 95 versículos e quando você estuda a mesma, você encontrará 9 mitzvot, 9 mandamentos. E para efeito de conhecimento, essa porção da Bíblia, essa porção da Parashá, ela abrange de Números capítulo 16, Bamidbar capítulo 16, versículo 1, até o capítulo 18, verso de número 32. O conteúdo, amados, dessa Parashá, como eu já disse, ela trata da rebelião de Korach. Nós, quando estudamos a Parashá de Korach, sem sombra de dúvida, nós vamos encontrar muitas coisas negativas, mas como dizia um sábio, até do negativo nós podemos tirar um positivo. E apesar da Parashá mostrar para nós a rebelião de Korach, nós não podemos deixar de destacar a vontade e o alvo de Korach em relação às coisas espirituais. O que Korach errou foi o método de atingir isso, mas ele tinha uma vontade enorme pelas coisas do eterno. Queridos, hoje, com base nessa Parashá, eu gostaria de trazer um tema para juntos nós conversarmos. E o tema que eu vou propor aqui é este: cuidado com os conselhos. É sobre esse tema que nós vamos conversar e vamos tentar fazer uma conexão desse tema, cuidado com os conselhos, dentro da Parashá de Korach. E é evidente, sempre quando eu começo a falar de conselhos, me vem até à mente o Tehilim capítulo 1, Salmos capítulo 1, onde está escrito: bem-aventurado é o homem que não anda nos conselhos dos ímpios. E aí o próprio Tehilim capítulo 1 continua: mas antes, o seu prazer está na Torá, e na Torá ele medita de dia e de noite. Quando nós falamos de conselhos, evidente, nós precisamos aprender a fazer um filtro dos conselhos que nós recebemos. E as Escrituras, elas nos mostram, dentro dos Salmos, capítulo 1, a importância de nós não seguirmos qualquer conselho. E a própria Escritura diz que bem-aventurado é o homem que medita na Torá de dia e de noite. Ele será
como uma árvore plantada junto a ribeiros e que no seu devido tempo dará o seu fruto. O que isso significa na prática? Que dentro da Torá, a meditação, o estudo da Torá vai fazer com que você receba, entenda e compreenda os conselhos de Hashem para a sua vida. Então, dentro desse tema, cuidado com os conselhos, nós podemos dizer que a Torá é o melhor conselheiro para as nossas vidas. Então nós vamos aí, com base nessa paraxá, a paraxá de Korah, tentar aí fazer essa conexão, cuidado com os conselhos. Queridos, e já que o nome da paraxá é o nome de um dos personagens que mais aparece nessa paraxá, Korah, eu gostaria de começar esse shiur respondendo essa pergunta: quem é Korah? Ou quem é Coré? E eu vou trazer aqui algumas informações que eu coletei do Midrash, e eu tenho certeza que nós vamos conhecer mais de perto esse personagem tão falado nessa paraxá. Ponto 1. O Korah, ele era primo de Moshe, de acordo com a Torá. As informações que o Midrash ele traz para nós sobre o personagem Korah é muito interessante. Por exemplo, o Korah ele era uma pessoa muito rica, e nós sabemos pelo Midrash que ele foi tesoureiro do faraó quando os Benê Israel estavam lá na terra do Egito. O Midrash fala, queridos, que quando os Benê Israel, quando os filhos de Israel saíram do Egito, o Korah, o Coré, ele saiu muito rico, ele saiu coletando ouro, prata, pedras preciosas, e nos informa o Midrash que ele saiu muito rico na libertação dos Benê Israel do Egito. E para efeito de conhecimento, esse Korah, ele era, além de ser primo de Moshe, é importante nós pontuarmos aqui que ele fazia parte da tribo de Levi. E o Korah, queridos, ele era envolvido no serviço ali do mexicano. O Midrash fala que ele era o chefe do coro dos levitas quando cantavam ali no tabernáculo, ali no mexicano. Então nós percebemos o Korah, primo de Moshe, uma pessoa rica, foi tesoureiro do faraó, ele fazia parte ali da liderança dos levitas no contexto do coro, dos cantos no tabernáculo. O Midrash fala que apesar de Korah participar das atividades espirituais, o Midrash fala que ele queria muito mais do que isso. Ele queria mais responsabilidades, ele queria fazer mais. E é daqui que nós podemos tirar esse ponto positivo, o desejo de querer servir a Hashem com mais eficácia, com mais compromissos. Porém, nós sabemos que o método que ele usou foi um método totalmente errado. E isso acabou desencadeando, amados, no coração de Korah uma enorme inveja. E nós vamos perceber o resultado dessa inveja nessa paraxá. Para os amados terem uma ideia, o Korah, ele tinha inveja de Arão, o irmão de Moshe, ele tinha inveja de Moshe, e o Korah chegou numa fase que ele se achava tanto que o Midrash nos informa que ele pensava até tomar o lugar de Moshe, queridos. Então eu trouxe aqui alguns detalhes desse personagem Korah, que é um dos personagens mais falados nessa paraxá. Então era primo de Moshe, ele era uma pessoa rica, trabalhava no tabernáculo, ele era uma pessoa importante, ele tinha responsabilidades, porém ele tinha inveja de Arão, de Moshe, ao ponto de pensar que ele poderia assumir o lugar de Moshe. Então esse é o Korah. E mediante a essas informações, nós vamos perceber dentro da nossa paraxá uma rebelião nascendo no coração de Korah e no meio do povo de Israel. Então é sobre isso que a paraxá vai tratar. A rebelião de Korah com a liderança de Moshe.
Queridos, vamos entrar agora especificamente dentro da própria Parashá. Então, como começa a Parashá, como começa a porção de Korah? Quero ler com você Bamidbar, livro de Números, capítulo 16, versículo de número 1. Está escrito assim na Torá: E desligaram-se da congregação Korah, filho de Itzhar, filho de Kehat, filho de Levi, e Datã e Abirã, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, os quais eram da tribo de Rubem. Números, capítulo 16, versículo 1. Então a Torá, ela começa nos mostrando aqui na Parashá de Korah um desligamento da congregação. E de acordo com os comentários do Rumash, este termo, e desligaram-se da congregação, o Korah, e esses personagens que aparecem aqui, Datã, Abirã e On, da tribo de Rubem, de acordo com os comentaristas, esse desligaram-se do versículo 1, de acordo com os comentários do Rumash, significa tomou distância, desvinculou-se da autoridade de Moshe. Então, logo de cara, nós começamos a aprender aqui que o Korah, que o Datã, que o Abirã e o On, o filho de Pelete, eles se desligaram no sentido de se distanciar da autoridade da liderança de Moshe. E o Rashi vem e reforça essa interpretação dizendo que ele tomou para si, ele quem? O Korah tomou para si pessoas para se separarem da congregação. E daqui nós aprendemos que o Korah, ele foi o cabeça, ele foi o mentor dessa rebelião. É isso que nós estamos aprendendo de acordo com o versículo 1. E aí surge, uma curiosidade, quando nós começamos a estudar essa Parashá. E a pergunta é bem simples: por que Korah se revoltou tanto, queridos? Qual o motivo dessa revolta? Porque, de acordo com Bamidbar, capítulo 16, versículo 1, diz a Torá: e desligaram-se da congregação, o Korah, o Datã, o Abirã, o On. Eles se desligaram da congregação, eles se distanciaram, desvincularam da autoridade da liderança de Moshe. E o Rashi diz que o Korah, ele pega essas pessoas, ele chama essas pessoas e faz com que eles se separem da congregação e da autoridade de Moshe. É curioso, mas aí vem a pergunta: por qual motivo? O que fez Korah se distanciar, se separar da congregação? Então eu trouxe aqui algumas informações do porquê houve essa rebelião, do porquê começou a nascer essa dor de inveja no coração de Korah. E de acordo com o Rashi, um dos maiores comentaristas da Torá, ele teve inveja. E inveja de quem? De Elissafã. E nós vamos entender aqui um pouquinho dessa história que o Rashi coloca para nós. Então o motivo dessa revolta, o motivo dessa inveja, desse distanciamento, de acordo com o Rashi, foi a inveja. Então eu quero trazer aqui uma explicação. O Amirã, ele era o pai de Abraão, perdão, queridos. O Amirã, ele era o pai de Arão. Confundi aqui Abraão com Arão, mas Amirã, ele era o pai de Arão e o pai de Moshe. E, consequentemente, ele era o tio de Korah. E nós bem sabemos que os dois filhos de Amirã, o Moshe, por exemplo, todos nós sabemos, ele era o líder dos Bnei Israel. E Arão era um sumo sacerdote. Então nós podemos dizer que os dois filhos do Amirã, eles tinham um cargo de peso. Eles tinham uma responsabilidade para com a comunidade de Israel. Moshe, filho de Amirã, ele era o líder dos Bnei Israel. Arão
o sumo sacerdote. Então Corá, ele pensou assim, e agora você vai perceber como fará sentido o versículo 1 dessa paraxá. Então Corá pensou, meu pai é o segundo irmão mais velho, depois do meu tio Amirram, o pai de Moshe. Então, pela lógica, eu serei o próximo líder, já que o Moshe já é líder, Arão já é líder. Então, pela lógica, já que o meu pai, que é o irmão do pai de Moshe, é o segundo irmão mais velho, eu serei o próximo líder. Pela lógica, eu serei o próximo líder. Porém, quando nós lemos a Torá, lá no livro de Números, capítulo 3, verso 30, Bamidbar, capítulo 3, verso 30, nós percebemos que Moshe, amando de Hashem, amando de Deus, coloca o Elitsafã como líder dos coatitas. E aí, já começamos a perceber a revolta de Corá aparecendo. Porque para ele, na mente dele, ele pensava, eu serei o próximo líder. Mas Hashem, Deus que conhece todos os corações, orienta Moshe a colocar o primo dele, o Elitsafã, como líder dos coatitas. E isso, sem sombra de dúvida, impactou, mexeu com o coração de Corá. Nasceu uma inveja no coração de Corá por ele não ser escolhido como líder. E aí, o verso 2 da nossa paraxá vai nos dizer o que Corá fez. Assim está escrito na Torá. E estes se levantaram-se perante Moisés. Estes quem? O Corá, o Datã, o Abirã. E nós vamos ver aqui no versículo 2, mais 250 homens. Então reparem, quando o Corá ficou sabendo que o Elitsafã, o primo dele, foi escolhido para ser o novo líder dos coatitas, o Corá ficou com inveja, o Corá ficou com ódio no coração, o Corá não aceitou essa liderança. Então ele começa a tomar a frente, ele traz Datã, ele traz Abirã, ele traz On da tribo de Rubem. E o Corá, de acordo com a Torá, ele consegue trazer mais 250 homens ao seu lado. Assim está escrito na Torá em Bamidbar 16:2, Números 16:2. E estes se levantaram perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, chamados à assembleia, varões de renome. Então nós percebemos aqui que o Corá, juntamente com Datã, Abirã e On, e mais 250 homens, queridos, se levantaram contra Moshe. E eu trouxe aqui alguns comentaristas para explicar para nós todo esse cenário. Primeiro ponto, o Corá se enfureceu. E a informação que os comentaristas trazem para nós é que ele liderou uma rebelião com os seus próprios filhos. E isso está registrado na Torá, lá em Números, capítulo 26, verso 11. E Corá, com essa inveja, com esse eu no seu coração, ele, além de envolver os seus filhos, ele envolve todos os seus vizinhos para se levantar contra Moshe, como, por exemplo, o Datã, o Avirã e o On. E o pior de tudo, queridos, é que esses vizinhos que Corá trouxe do seu lado, o Datã e o Avirã, por exemplo, sempre foram pessoas de confusão. Sempre foram pessoas de rebelião. E aí, queridos, nós podemos ter uma ideia do tipo de parceiros que Corá foi se aliançar. Eram o Datã, o Avirã, o On e mais 250 homens. E aí você pergunta, mas como que Corá ele conseguiu convencer 250 homens? Aí o Midrash vem e nos diz que Corá
ele era um homem muito bom na sua oratória. O Korah, ele era muito inteligente. Então ele elaborou palestras, ele fez reuniões, foi um processo para convencer esses 250 homens. A informação que nós temos, já aprendemos aqui pelo Midrash, que Korah, ele era um homem muito rico também. E o Midrash vem e diz que ele deu uma grande festa, fez uma grande exposição com muitas argumentações e ele conseguiu, com o apoio, ele conseguiu convencer esses 250 homens. Então é por isso que a Torá vem e diz: e estes se levantaram perante Moisés, estes, o Korah, o Datã, o Abiram e o On, mais 250 homens que vieram apoiar a Korah, porque Korah era muito bom nas suas ideias, na sua exposição e nas suas argumentações. E eles se revoltaram contra Moshe. O Korah tinha uma grande vontade de servir a Hashem. Ele almejava as coisas espirituais, o trabalho no mexicano. Porém, o método que ele usou foi o método errado. Queridos, e sobre o Datã e o Aviram, veja o que os comentaristas dizem sobre eles. Lembrando que o Datã e o Aviram eram pessoas de rebelião. Esse Datã e o Aviram, de acordo com os comentaristas da Torá, eles eram aqueles homens que brigaram lá no Egito e Moshe precisou separar os dois. Isso está registrado lá no livro de Êxodo, capítulo 2, verso 13 e 14. Eles eram os mesmos que colheram o maná quando não podiam, isto é, eles obedeceram a Hashem. Isso está registrado lá no livro de Êxodo, capítulo 16, verso de número 20. Logo de cara, amados, nós começamos a perceber o tipo de pessoa que Korah vai fazer uma aliança. E aí, nós lembramos de um texto lá em Mishlei, lá em Provérbios 14, 12. Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas são caminhos de morte. O Korah, amados, ele sabia do caráter desses homens. E mesmo assim, a Torá nos mostra que ele se uniu com eles. A inveja tomou o coração de Korah. Os seus interesses falaram mais alto. Instigou a massa para se revoltar contra Moshe. Falou que Moshe inventou até algumas leis e que não foi Hashem que deu as leis. De fato, amados, eram acusações fortíssimas. E aqui eu vou chegar num ponto que tem uma conexão muito forte com o nosso tema. A gente percebe que o eu de Korah falou muito alto. E eu quero trazer uma frase aqui, muito interessante para nós refletirmos nessa frase. E essa frase vai fazer um pouco de sentido com o nosso eu. O Rebbe de Lubavitch, falando sobre o eu, o cuidado que nós precisamos tomar com o eu. Porque muitas vezes nós ouvimos conselhos e isso infla, isso enche o nosso ego. E nós precisamos tomar muito cuidado com os conselhos, que é o tema dessa paraxá. Nós precisamos tomar cuidado que nós recebemos e transformarmos essa informação em algo que possa nos distanciar de Hashem e quebrar a vontade dele dentro da Torá. Então o eu precisa ser cuidado. E o Rebbe Menahem Mendel, ele nos diz: renunciar ao eu significa abrir mão do eu. Pôr de lado o eu quero, muitas vezes eu quero. Então renunciar ao eu é pôr de lado o eu quero, às vezes, de acordo com o Rebbe Menahem Mendel. Eu preciso. Nós podemos pegar essa frase do Rebbe Menahem Mendel e aplicarmos em Korah. Ele queria um cargo maior,
O Korah, ele dizia, eu preciso disso. Eu penso diferente de Moshe. E aí o Rebbe vem e conclui a frase. Até mesmo eu preciso renunciar. Aí por que eu trouxe essa frase do Rebbe de Lubavitch? E estou fazendo uma conexão, queridos, com essa parte aqui da Torá. Porque o coração de Korah encheu dos seus interesses pessoais. A inveja tomou conta do coração dele, o eu. E aí, a própria esposa de Korah, ela foi influenciadora na vida de Korah. A esposa de Korah poderia ter falado assim: Korah, Hashem instruiu Moshe dessa maneira. E Hashem sabe o que é melhor para os Benei Israel. A esposa de Korah, ela poderia ser uma mulher virtuosa, como diz lá em Provérbios capítulo 31, dando bons conselhos para ele. Mas pelo contrário, a mulher de Korah, ela foi uma mulher que deu um conselho errado para Korah. O Midrash fala assim, a esposa disse para Korah, está vendo? Que leis tolas Moshe ensina? Por que você só pode ter um fio turquesa atado na sua roupa? Posso te fazer uma roupa completamente turquesa. Isto suscitou em Korah uma ideia de opor-se a Moshe. Então nós começamos a perceber, queridos, que os conselhos da esposa de Korah fez com que Korah se levantasse contra Moshe. E aí foi um processo. Korah se revoltou, chamou os filhos para ir contra Moshe, chamou Datã, chamou Abiram, chamou On e conseguiu convencer 250 homens a se rebeliarem contra Moshe. Porém, tudo isso aconteceu porque os maus conselhos foram acatados. O eu falou mais alto. E o Rebbe de Lubavitch nos ensinou na frase que eu li em cima, no Gota de Sabedoria, que nós precisamos colocar o eu de lado. O eu quero, eu penso assim, o eu sou. Korah deveria ter tomado cuidado com os métodos que ele iria usar contra Moshe para ser um líder futuro. A esposa dele deveria ter instruído ele. A esposa deveria ter tido um papel importante de conselheira. Mas ela incitou Korah a se rebeliar contra Moshe. E aí, o resultado dessa revolta foi muito grande. E eu vou ler um texto da Torá, vou pegar a Torá aqui do lado. Eu vou mostrar aqui o resultado dessa revolta. Bamidbar, capítulo 16, versos 32 e 34. Olha o resultado dessa rebelião. Lembrando, Korah, Datã, Abiram, On e mais 250 homens se rebeliaram contra Moshe. Então a Torá vem e nos mostra o resultado dessa revolta. Assim está escrito: e abriu a terra a sua boca e tragou-os, e as suas casas, a todos os homens de Korah e a todos os seus bens. Desceram eles e tudo que era deles, vivos ao abismo, e cobriu-se a terra e desapareceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu por causa da voz estrondosa do fendimento, porque diziam: não suceda que a terra nos trague. E um fogo saiu do Eterno e consumiu os 250 homens que ofereceram incenso. Ora, nós percebemos aqui que as consequências foram trágicas. Datã, Abiram, a terra os engoliu, ele
eles e suas famílias. E os 250 homens que se levantaram contra Moshe, Hashem mandou fogo do céu, e o fogo consumiu todos eles. E Moshe e Arão foram preservados, porque eles estavam nos conselhos de Hashem. Mas Corá, Datã, Avirã e os 250 homens seguiram conselhos errados. Corá seguiu o conselho da esposa. Datã e Avirã e On seguiram os conselhos de Corá. Os 250 homens foram influenciados por Corá, conselhos errados. E o resultado de todos foram trágicos. E daqui, queridos, nós podemos tirar uma lição. Cuidado com os conselhos. Hoje, nós bem sabemos, como monoteísta que somos, devemos fazer um filtro de tudo e de todos, porque os conselhos que nós recebemos precisa passar por um filtro. As literaturas que nós lemos precisa passar por um filtro. Nós precisamos receber as instruções direto da Torá. Nós precisamos entender que Hashem nos deu as 7 leis de Noah e as suas ramificações. Nós devemos adorar somente ao Criador. Não devemos falar mal dele. Não devemos matar, roubar. Devemos respeitar nossas famílias. Devemos praticar atos de justiça, não maltratar os animais. Esses são bons conselhos para nós. Hashem é o caminho. Que possamos tomar cuidado com certos conselhos. Que possamos verdadeiramente aprender da fonte. Alguém me perguntou esses dias, mas como pode você sair da religião que você serviu 20 e poucos anos? Alguém me disse sobre essa atitude sua, é o que o tal apóstolo falou, que nos últimos dias as pessoas vão abandonar Deus. Eu disse para essa pessoa, de maneira nenhuma, porque o que está acontecendo comigo, o porquê eu saí daquele caminho errado, é o que diz o profeta Zacarias, no capítulo 8, verso 23, que naqueles dias, 10 homens de vários países, de várias nações, pegarão nas vestes de um judeu, e lhes dirão: iremos convosco, porque sabemos que Deus está com vocês. Então o que aconteceu comigo, está acontecendo com muitas pessoas, é que nós deixamos de pegar conselhos daquele livro novinho que apareceu muito tempo depois, com conselhos errados, levando o homem a deixar de adorar o Criador para adorar uma figura inventada. O que aconteceu com nós é o que nós deixamos de acreditar naquelas falsas profecias, onde pegaram as escrituras do povo de Israel e distorceram todas. Nós abandonamos todas essas mentiras para se conectar com Hashem, o único que pode ser adorado, assim como está escrito lá no livro de Devarim, capítulo 6, verso 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouve a Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um. Baruch Hashem, que hoje nós temos os conselhos dos nossos rabinos, nós temos conselhos dos emissários, temos a liberdade para estudar a Torá com uma visão Ben Noach, com orientação rabínica, que nós possamos ficar com esses conselhos, que possamos fazer um filtro nos conselhos que nós recebemos. A nós, Ben Noach, foi-nos dado o privilégio de servir a Hashem com os nossos irmãos mais velhos, os judeus, o povo de Israel. Que possamos sim, meus queridos,
estudarmos a Torá, termos contato com Hashem por meio das preces, que possamos ser pessoas compromissadas com Deus, que possamos fazer dessa terra a morada de Hashem. Porém, essas vontades sempre balanceada com o método correto, com bons conselhos, com orientação rabínica e não com conselhos errados. Que você possa ter uma ótima semana. Parashá de Korach.